Então, continuando onde a gente parou, quando a gente vê uma imagem dessa, por exemplo, muitas pessoas costumam comparar bons enfermeiros, né? Dizer assim, você é quase médica. Bom, às vezes as pessoas pensam que falando isso vai estar agradando a gente, ou vai estar exaltando a nossa profissão no dizer deles de comparar a nossa profissão com outra profissão que também é digna, que também é saúde, que também está ali para ajudar o próximo. Porém, o que as pessoas precisam entender é que nós não somos metade médico, nós não somos quase médicos. Nós estudamos para ser enfermeiros e para ajudar as pessoas. Então, eu sou um bom enfermeiro, eu não sou um quase médico. Isso não é um elogio. Nós não somos metade médicos, nós somos enfermeiros. E a enfermagem, ela não é um exercício incompleto da medicina. A nossa profissão, ela é regulamentada e a gente precisa aprender isso e valorizar quem nós somos, valorizar a nossa formação, valorizar a faculdade que a gente faz. E quando a gente começa a entender as nossas associações, as nossas entidades, o nosso papel perante a sociedade, o nosso papel enquanto profissional, a gente passa a reconhecer quem nós somos verdadeiramente. O que a enfermagem brasileira propõe ao cidadão, o que a enfermagem brasileira propõe ao usuário, principalmente ao usuário do SUS, que necessita tanto do nosso serviço. Aí nós vamos também ver outras questões pautadas nos princípios éticos, que é o período de transição, né? Entre o Conselho Internacional de Enfermeiras, que ele, na verdade, ele era uma entidade, né? Que permaneceu aí até ser substituído pelo COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, assim, ele tem como eixo a defesa e a consolidação do trabalho da enfermagem como prática social, essencial à assistência de saúde, à organização e funcionamento dos serviços de saúde, e tem como compromisso propor e defender políticas. Então, só em 1929, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, foi admitida no Conselho Internacional de Enfermeiras, que era como se fosse a entidade mais importante, como é o caso do nosso COREN. Só que ele permaneceu ali somente até 1997, quando ele foi substituído pelo COFEN, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem. E aí nós temos um marco histórico muito importante na questão da ABEM, que é a Revista Brasileira de Enfermagem. Eu, por exemplo, eu sou inscrita, né? Qualquer pessoa que quiser desenvolver o conhecimento científico, quiser conhecer mais da profissão, pode assinar a revista, né? Ela foi criada no dia 20 de maio de 1932 e ela tem a finalidade de divulgar a produção de diferentes áreas do saber de interesse da enfermagem. E ela visa principalmente o desenvolvimento técnico-científico e cultural da nossa profissão. Então, é uma revista que ela é de suma importância e ela fala principalmente das diversas áreas que a enfermagem ela pode atuar. E não aquela coisa de somente estarmos ali atuando numa unidade básica de saúde, né, que o pessoal conhece como os postos de saúde, ou sermos enfermeiros do hospital. Nós temos infinitas áreas para atuar. Nós temos a estética, que é uma coisa que está crescendo aí. Nós temos infinitas áreas dentro da gestão, nós temos infinitas áreas dentro da dermatologia, nós temos áreas também dentro da nefrologia, da oncologia, então áreas bastante ainda assim pouco exploradas, né, digamos assim, dentro do serviço de enfermagem. E aí a gente parte também para a questão da Era Vargas, né? A gente vê aí um pouquinho da história. Então, para que a gente possa entender, o Dia Nacional do Enfermeiro, ele foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas no dia 12 de maio, que é o dia do nascimento de Florence.
né? A logomarca da ABEM, ela foi criada em 1958 e é o distintivo usado nos documentos oficiais da ABEM. Então, o Dia do Enfermeiro, ele foi criado pelo presidente Getúlio Vargas, no dia 12 de maio, justamente para homenagear Florence, né, que foi a percussora aí da enfermagem, não só fora, mas como também aqui no nosso país. Acredito eu que vocês tenham visto a história da enfermagem, né, e vocês ouviram falar bastante de Florence, da época da Guerra da Crimeia, da lâmpada, né, a lamparina que é a nossa principal foto aí, né, que o pessoal divulga bastante, que é o nosso símbolo da enfermagem, que é o símbolo da vigília. E aí a gente vem também ver Juscelino Kubitschek, que é quando foi instituída a Semana de Enfermagem, que ela é conhecida, né, por ser do dia 12 a 20 de maio. Ela foi instituída em 1960 pelo presidente JK, e ela tem como objetivo, né, fazer uma ampla divulgação das atividades de enfermagem que estão acontecendo ali. Então, no transcurso da semana, deverá ser dada, é isso que está escrito lá, bonitinho no decreto, quando ele instituiu a Semana de Enfermagem no ano de 1960. Deverá ser dada ampla divulgação às atividades da enfermagem e posta em relevo a necessidade de consagramento, da classe em suas diferentes categorias profissionais, bem como estudados os problemas de cuja solução possa resultar a melhor prestação do serviço público. Então, não foi criada simplesmente porque se resolveu criar um dia do enfermeiro ou uma semana da enfermagem. Então tem todo um propósito de divulgar, da população conhecer os serviços, da população conhecer a classe, né, as nossas diferentes classes sociais e profissionais. E quais são as finalidades, né, dessa Associação Brasileira de Enfermagem? Então, nós temos aí 3 finalidades principais. A primeira é congregar os enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem, incentivando o espírito de união e solidariedade entre as classes, coisa que é muito difícil de vermos na nossa profissão. Principalmente por conta da falta de valorização profissional quando a gente vai para o âmbito da remuneração dos profissionais da área de enfermagem. E isso se deve principalmente à questão da competição entre classes. Quando um enfermeiro diz que não vai, né, aquele enfermeiro, por exemplo, que já tem um certo tempo de formado, o recém-formado que quer entrar no mercado de trabalho, ele aceita aquela condição de trabalho, aquela carga horária excessiva de trabalho, até por outras questões também, né, que não valem ser citadas aqui. Mas um dos motivos, né, da questão da união e da solidariedade entre as classes ser fraca hoje na nossa profissão, na nossa classe, é justamente a competitividade profissional. Nós temos que entender que tem espaço para todo mundo. Nós promovemos desenvolvimento técnico, nós promovemos saúde, tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. A população brasileira, temos enfermeiros? Temos, mas ainda para a quantidade da população brasileira que só vem crescendo, temos poucos enfermeiros ainda. Além disso, nós temos que promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes de enfermagem do país, que é a questão das capacitações, a questão da revista, né, da Revista Brasileira de Enfermagem, a questão das publicações, de incentivar os profissionais de enfermagem e os profissionais da classe a realmente procurarem estudar pesquisa, procurarem outras áreas além da assistência. E promover a integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da profissão, que são os CORENs, os COFENs, né, e os sindicatos de trabalhadores de enfermagem, que temos muitos aí, além dos colegiados de enfermagem que existem, né, nas faculdades. Por exemplo, a faculdade onde vocês estudam, a FACIT, ela tem um colegiado de enfermagem, né, que é formada por diferentes profissionais. Não temos apenas enfermeiros no quadro de professores, temos enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas e por aí vai.
Além disso, temos também a questão da estrutura da Associação Brasileira. Ela é constituída de diferentes órgãos dentro de uma jurisdição nacional. Esses órgãos são a Assembleia de Delegados. Nesse primeiro momento eu vou citar, né, quais são esses órgãos, para que depois a gente possa destrinchar na atividade, certo? Conselho Nacional da ABEM, que é o CONABEM, Diretoria Central, Conselho Fiscal, né? Então, são 4 órgãos distintos aí em jurisdição nacional dentro da Associação Brasileira de Enfermagem. Além disso, a ABEM ela tem algumas realizações que são promovidas e feitas, que é a questão do Congresso Brasileiro de Enfermagem e a Revista Brasileira de Enfermagem, que é publicada bimestralmente. E aí temos, enfim, a questão dos nossos conselhos, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem. Então, a nossa profissão, ela é uma profissão regulamentada, ela é uma profissão reconhecida e nós temos uma lei que regulamenta o nosso exercício profissional, que é a Lei 7.498 de 1986. Nessa lei, nós temos deveres, obrigações, propósitos para a nossa profissão. Temos, além disso, temos toda a parte que regulamenta realmente o nosso exercício enquanto profissional, né, na nossa classe. E se não tivéssemos essa lei, né, como é que seria a nossa situação? Então, aí nós temos alguns questionamentos, que alguns deles são: quem impediria a contratação de profissionais sem qualificação, como era feito antigamente? As pessoas simplesmente pegavam, ensinavam a pessoa ali e ela já era um profissional da área, da classe, né? A quem seriam denunciados os desvios de função? Isso tudo tem que ser regulamentado. Não posso desviar um funcionário, um enfermeiro, um técnico de enfermagem de função, sem estar de olho no Código de Ética, sem estar de olho na lei do nosso exercício profissional. E os casos de má conduta profissional, né? Como é que seriam vistos esses casos de má conduta profissional se nós não tivéssemos uma lei, uma coisa instituída para que regulamentasse a nossa profissão? Então, além disso, né, além disso tudo, de provocar questões ao outro, nós também, a questão do risco à população brasileira, teríamos também a questão de estarmos vulneráveis a abusos, a decisões arbitrárias, a concorrência desleal do mercado de trabalho, né? Então, essas situações, elas põem em risco a situação da saúde da população e põe em risco também a nossa atividade profissional, né? Nos deixa vulneráveis a situações que não devemos passar. E aí nós temos a lei número 5.905 de 1973, que em 12 de julho essa lei foi criada justamente para institucionalizar os conselhos de enfermagem, que são os conselhos federal e os conselhos regionais. Eles são constituídos em um conjunto de autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né? Então, nós temos direito a isso tudo. Além disso, os conselhos, eles são órgãos disciplinadores do exercício da profissão, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem e de auxiliares. E em cada estado há um conselho regional diferente. Então, na Bahia tem um, no Distrito Federal tem outro, tem vários, né, no caso. No Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, onde eu for trabalhar, eu tenho que ter a institucionalização da minha profissão. Além disso, os conselhos regionais, eles são subordinados ao Conselho Federal de Enfermagem, que ele é sediado no Rio de Janeiro e com escritório federal em Brasília. Além disso, eles são dirigidos pelos próprios inscritos, né, que formam uma chapa e concorrem às eleições. Os mandatos dos membros do COREN e COFEN, ele tem duração de 3 anos, com direito a apenas uma reeleição.
A formação do plenário do COFEN ela é composta pelos profissionais que são eleitos pelos presidentes dos CORENs. Então, os CORENs e os COFENs, eles são dirigidos pelos próprios inscritos, pelos próprios profissionais, pelos próprios enfermeiros, técnicos, auxiliares. E esses profissionais, eles formam uma chapa, né, como toda eleição, e eles concorrem a essas eleições a cada 3 anos, podendo apenas ser reeleito apenas uma vez, que é o que a gente chama de honorífico, né? Não tem aquela coisa de ficar reelegendo sempre. E como é feita a manutenção desses conselhos? A manutenção dos conselhos ela é feita através de arrecadação de taxas, né? A partir do momento que nós nos inscrevemos, por exemplo, você se forma. Quando você se forma, você vai até o Conselho Regional de Enfermagem para adquirir a sua carteira profissional, que é a carteira que você vai conduzir o seu trabalho. Você não pode trabalhar sem ela, é contra a lei. Você tem que ter um número, é gerado um número, né, um protocolo. Hoje em dia não tem mais aquela coisa do período transitório, né? Você já recebe o número definitivo e você troca essa carteira a cada 5 anos. Então, essa arrecadação de taxas, elas são anuidades, né, que são feitas todo ano. Então, você recebe um boleto onde constam todas as anuidades, onde você pode dividir essa anuidade mensalmente. Além disso, tem as questões das doações, né, de outros profissionais inscritos no COREN e também doações de outras entidades, de outros sindicatos. E o objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem, pelo respeito do código de ética destes profissionais e o cumprimento da lei do exercício profissional. Então, a partir do momento que eu me torno enfermeiro, que eu me torno técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, eu sou obrigado a ter a carteira do COREN, eu sou obrigada a ser inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, obrigatoriamente também estarei inscrita no Conselho Federal de Enfermagem, que é a instância maior, que é a instância que confere todas as situações dos CORENs em seus determinados locais, cidades, né? São 27 cidades, né, logicamente com o Distrito Federal, as capitais e os distritos federais, Distrito Federal, desculpe, e tendo como objetivo zelar principalmente por essa qualidade dos profissionais de enfermagem. Além disso, tem as competências, né? O Conselho Federal de Enfermagem, ele é um órgão normativo superior. Ele tem a decisão superior ao órgão do Conselho Regional de Enfermagem. Então, o objetivo dele é normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Além disso, ele esclarece dúvidas apresentadas pelos CORENs e aprecia decisões dos CORENs, homologando, suprindo ou anulando atos praticados por este. Ele aprova contas, propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Ele promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, que é a questão das capacitações profissionais. E, além disso, exerce as demais atribuições que lhe foram conferidas por lei, na lei do exercício profissional. E aí o Conselho Regional de Enfermagem, ele também, né, tem a questão da sua normatização, que precisa existir, porque ele é um órgão executor, ele é um órgão que decide, ele é um órgão que normatiza. Então, dentre essas normatizações, nós temos a deliberações sobre as inscrições no conselho e seu cancelamento. Então, se porventura eu não for mais atuar como enfermeira, eu tenho o direito de cancelar para que eu não pague essa anuidade sem estar trabalhando. Então, eu vou lá, cancelo, né, a minha inscrição, aí depois, se eu quiser retornar, posso retornar. É só ir a qualquer conselho de enfermagem, né, do local em que eu esteja lotado, no caso aqui Bahia,
Os mais próximos daqui nós temos Barreiras e temos Vitória da Conquista também, que é próximo daqui do nosso município. Então eu vou lá, executo, por exemplo, o cancelamento e quando eu quiser voltar eu vou lá novamente, pago uma taxa e volto com a minha carteira, com o meu COREN, né, que é o meu Conselho de Normatização. Além disso, temos a questão de disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN, lembrando que o COFEN é o órgão máximo, executar as instruções e resoluções do COFEN, sempre voltado ao COFEN, gente. O COREN ele não age sozinho, ele é pautado em todas as questões do COFEN. Expedir carteira e cédula de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual tem validade em todo o território nacional. Porém, quando eu mudo de estado, eu preciso ir ao COREN desse estado também para normatizar minha situação. Porque no momento que eu mudo, eu tenho que mudar também. Por exemplo, hoje eu estou no COREN BA, que é o COREN Bahia. Se eu for trabalhar em São Paulo, meu COREN vai ser COREN SP. Certo? Porém, minha carteira vale em todo o território nacional. Não é à toa que ela também vale como cédula de identidade. Ela tem a sua digital, tem a sua foto, tem o seu número de RG, o seu número de CPF, é um documento completo. Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Então, podemos ser presos. Podemos ser presos, podemos ter que indenizar, podemos ser processados, são muitas questões mesmo. Por isso o cuidado, no fazer, no saber fazer, no respeitar o código de deontologia de enfermagem. Elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN. Zelar pelo conceito da profissão e dos que exercem. Eu, enquanto enfermeiro, preciso zelar pela minha profissão, preciso zelar pelo meu ato de fazer, pelo meu ato de saber. Propor ao COFEN medidas visando a melhoria do exercício profissional, que é uma coisa que peca muito. Os CORENs, eles não têm mais essa, digamos assim, que eu acredito que esteja adormecido essa questão. As pessoas estão precisando, acordar para a profissão e ver realmente qual é o nosso papel aqui. Eleger diretoria e delegados eleitorais a nível central e regional, exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo COFEN, que é a lei que institui os Conselhos Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem. E temos aí a questão dos sindicatos, Além da ABEM, além do COFEN, além do COREN, temos os sindicatos. E o que é que esse sindicato promove para a minha profissão? O sindicato, ele nada mais é do que uma associação de defesa. Ele é um instrumento de luta dos trabalhadores com o objetivo de conquistar melhores salários, melhores condições de trabalho, respeito, dignidade, combater toda forma de opressão, possibilitar ao empregado voz ativa e ter seus direitos defendidos dentro da classe profissional. E aí nós temos dois marcos principais dentro do sindicato, que um deles foi em 1950, que foi o reconhecimento do status do enfermeiro e suas questões específicas, assim como de auxílio no que diz respeito a salários, pagamento de insalubridade, aposentadoria aos 25 anos de serviço reintegrado do enfermeiro ao quadro de profissionais liberais. Nossa aposentadoria ela deve ser de 25 anos pela lei que regulamenta o COREN e o COFEN, além do sindicato, que ele correu atrás disso para que pudéssemos realmente ter esse direito. Porém, temos umas outras questões aí também com relação à previdência social, que muda algumas coisas aí com relação à idade, além do tempo de contribuição, mas isso são questões aí também a cargo de Constituição brasileira. E aí tem o acesso do enfermeiro ao plano de classificação de cargos de serviço federal e a atividade de nível superior, fiscalização e a subvenção às escolas de enfermagem. Que hoje nós temos escolas, tanto de nível técnico quanto de nível superior, escolas que realmente o COREN, o COFEN e os sindicatos, eles têm que ficar ali em cima para ver se realmente essa escola ela possibilita e ela fiscaliza realmente
como é que está sendo feito esse estudo para o aluno, como é que vocês estão recebendo o conteúdo da prática e do saber da enfermagem. E em 1952, que foi quando as associações brasileiras de enfermagem diplomadas, né, que logo no início do vídeo eu falei, e o Sindicato dos Enfermeiros em Hospitais e Casas de Saúde assumem uma postura de trabalho conjunto para defender os interesses da enfermagem, que principalmente a questão da carga horária extrapolada. Tem enfermeiros que trabalham 48, 72 horas e não recebem hora extra, sem falar que isso é proibido por lei. Nós não podemos extrapolar a nossa carga horária, não podemos de forma alguma, nós somos notificados por isso, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês, vou abrir um fórum hoje para vocês. Vai ser uma atividade boa para que vocês possam entender a lei do exercício profissional, bem como a questão dos CORENs e do COFEN, né? Vou passar uma atividade, essa atividade ela vai estar no fórum que eu vou abrir, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula assim realmente que tem uma necessidade de estudo, porque requer muita leitura, não basta simplesmente vocês assistirem a aula, porque são muitas leis e é necessário realmente que vocês peguem para ler. Ler, vocês vão ter que ler, gente, não tem outra forma, a gente tem que ler. Agora a gente tem que ler e tentar entender esse conteúdo, tá bom? Até a próxima!